Pessoal, boa noite a todos. Esperando mais a turma entrar aí na webconferência para a gente começar a nossa aula de hoje. Quem quiser já pode abrir o slide. É o slide aula 11, sim, deixa eu conferir aqui. Aula 11. Conseguiu acessar lá, ô Daniel? Beleza. Boa noite. Boa noite. Pessoal, então, vamos dar início à aula aí. Como está sendo gravado, então quem chegar um pouco atrasado consegue pegar essa primeira parte, né? Até porque a primeira parte não tem ligação com a segunda, no sentido que se eu explicar a segunda e vocês não pegarem a primeira parte, não tem problema, tá bom? O objetivo aí da aula, a gente vê alguns comandos do Bash Script. Então, muitos aí de vocês já devem ter visto alguns comandos e usado alguns comandos, mas nem todos que estão aqui no slide eu acho que vocês já usaram. Então, a gente vai testar um por um, né? Ver a definição dele e fazer um teste com cada um dos comandos. Aí é importante ressaltar aí para vocês que tem várias opções tem vários comandos diferentes, né? Você pode usar o clear com vários parâmetros diferentes. Então não tem como eu testar todos eles. A gente vai testar uma aplicação com cada e aí vocês vão entender o funcionamento de cada um dos comandos. Qual que é a importância de aprender esses comandos? Quando a gente vai usar scripts em redes, o tempo todo a gente vai ter que manipular o script usando alguns desses comandos. Tranquilo? Dei uma resposta aí no chat, por favor. Sim. Sim? Ok, perfeito. Tá. Aí eu vou abrir o terminal aqui, tá bom? E aí eu vou definir cada um dos comandos e testar um exemplo para eles, ok? Beleza. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o terminal aí? Tela roxa? Sim. Ok, Sim. beleza. Tá. Vamos ao primeiro comando aí, ó, o AWK. Então, qual que é a ideia dele? Realizar alguns processamentos simples de texto, com diversas finalidades. Então, pela definição, vocês já conseguem perceber que ele serve para várias coisas. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou criar um documento de texto. Criar um documento de texto e depois usar esse comando, o AWK, nesse documento de texto. Então, vou abrir a pasta da disciplina aqui, do meu computador. Aula, colocar em códigos, né? Aula 11,
e vou criar um novo arquivo de texto chamado texto.txt. Vou abrir ele e vou colocar alguns dados. Vamos supor que a tabela do Campeonato Brasileiro, quando começar o Campeonato Brasileiro desse ano. Então, vou colocar lá, Palmeiras, 30 pontos em 10 jogos. Bahia, 25 pontos em 10 jogos. Corinthians, 2 pontos em 10 jogos. Flamengo, 0 pontos em 10 jogos. Ok? Então, vou aqui manipular esse arquivo de texto usando o comando AWK. Ok? Vou lá na minha pasta, vou abrir o terminal dentro da minha pasta, né? Para que eu consiga colocar o comando diretamente. E aí eu vou colocar AWK, abre aspas, print, cifrão 1. Ok? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou imprimir apenas a primeira coluna do meu texto. Então, o meu texto, se vocês forem lembrar, ele tem a primeira coluna, que é o time, a segunda coluna seria a quantidade de pontos de cada time, e a terceira coluna seria a quantidade de jogos que cada time participou. Então, para mim extrair, né, a primeira coluna, é só colocar print cifrão 1. Mas eu tenho que saber de qual arquivo que eu estou manipulando, tá bom? Então, seria alguma coisa do tipo, vamos testar aqui, cat texto.txt, awk, print cifrão 1. O que eu estou fazendo? Bom, o cat, ele exibe o conteúdo do meu arquivo chamado texto.txt. Então, ele exibiria aqui, só que o que eu estou fazendo? Eu estou usando o operador pipe para ele servir de entrada para esse comando próximo, que é o awk. Então, a awk está imprimindo, usando o comando print, o cifrão 1. O cifrão 1 seria a primeira coluna do meu arquivo de texto. Tranquilo? Deixa eu ver se alguém participou no chat aqui. Corinthians 45 pontos, São Paulo 35. São Paulo está na segunda divisão nesse caso. Pessoal, mas tirando a brincadeira aí, todo mundo conseguiu entender esse primeiro exemplo? Sim. Sim? Tá, tranquilo. Aí só fazendo uma analogia aí com as planilhas, né, que a gente manipula lá no Excel ou no Calc, a gente conseguiria, né, extrair a primeira coluna, né? Então você abriria aquele arquivo no Calc ou no Excel e cortaria apenas a primeira coluna. Mas aí no Bash não, no Bash com uma linha você já consegue fazer isso de forma praticamente automática aí. Então tem muitas coisas que você às vezes vai abrir um Calc, um Excel, que você apenas com uma linha de comando você já consegue extrair a primeira coluna, ou a terceira, ou extrair as 3 primeiras linhas de um arquivo, ou as 3 últimas linhas. Então é bem interessante esses comandos do Bash. Tá bom? Vamos passar então para o próximo comando. Próximo comando, ele é bem trivial, né? Acho que vocês já testaram aí todo mundo, que é o clear, para ele limpar a tela. Vocês podem ver aí que eu já coloquei alguns textos, né, alguns comandos na tela. Se eu quiser limpar, simplesmente eu digito clear. E ele limpa a tela. Tranquilo esse aí, né? Sim. Aí, pessoal, uma sugestão aí, né? Conforme eu falei com vocês, eu vou apresentar um exemplo de cada, mas você tem várias aplicações, várias utilizações. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais de cada comando, é só colocar o nome do comando, espaço, 2 tracinhos, help. Opa, vou colocar de outro aqui. O AWK não tem, mas do CD tem, por exemplo, CD traço traço help. Aí você tem várias opções de parâmetros, traço L, traço P, traço Ezinho, traço arroba. Então, quando você quiser saber um pouco mais do comando, você coloca o nome dele, espaço, traço, traço, help. Ok? Talvez não fique tão trivial a explicação,
né? Por exemplo, força links simbólicos a serem seguidos. Talvez não fique tão fácil entender. Aí vocês podem, no próprio Google, colocar lá, ó, comando AWK exemplos. Aí tem vários links, né? Várias páginas na internet que dão vários exemplos do comando. Aí fica mais fácil para vocês entenderem e até mesmo tentarem resolver alguns exercícios. Tranquilo? Vamos para o próximo comando aí. O próximo comando, cal, né? Então, o nome é bem associativo, né? Apresenta um calendário. Então, se eu colocar o comando, deixa eu limpar a tela. Cal vai apresentar o calendário. Estamos no dia 31 de março de 2020. Realmente, esse aí não vejo muita aplicação. Quem quiser colocar uma aplicação aí, quem souber uma aplicação de mostrar o calendário, quiser responder aí no chat ou no microfone, mas eu não vejo muita utilidade nesse calendário. Enfim, estava no nosso livro, eu coloquei lá como um dos comandos do Bash. Deixa eu ir no próximo comando. Próximo comando a gente já viu muito, né? Que é o para exibir na tela o conteúdo de um arquivo. Então a gente já até usou ele, ó. Se a gente colocar cat, o nome do arquivo, ele exibe o que está no arquivo texto.txt. Tem outras aplicações também, porque esse cat aqui, na verdade, ele é uma abreviação de concatenate, que significa concatenar. Então você consegue concatenar dois arquivos, se você quiser. Ok? Uma outra aplicação é você pode criar um arquivo a partir desse comando cat. Vou colocar um exemplo para vocês aqui, ó. Lá na minha pasta aula 11, eu estou com dois arquivos, funções2.sh e texto.txt. Eu quero criar um novo arquivo. Então, por exemplo, novo arquivo.txt. Pronto, já está criado esse novo arquivo.txt através dessa sintaxe, né? O comando, o sinal de maior e o nome do arquivo. Se eu colocar um ls aqui, vocês vão ver que o arquivo foi criado. Tranquilo? Então, na definição lá, o que ele fala? Opa. Exibe na tela o conteúdo de um arquivo. Mas ele não faz só isso. Ele exibe na tela, ele pode concatenar vários arquivos e até mesmo criar arquivos. Ok, isso aí? Alguém se habilita a tentar fazer uma concatenação de arquivos usando esse comando? Vou deixar uns 5 minutinhos aí só para não ficar bem maçante a explicação. Então, quem quiser compartilhar a tela aí, tiver no notebook, no computador, e quiser testar a concatenação usando o comando cat. Se ninguém se habilitar, vou escolher um monitor da disciplina. Sorte. É você mesmo, Bruno. Ninguém quer. Vai ter que ser você aí, ó. Meu note é tímido. Tá, então. Vai fazer, Bruno, ou não? Se não fizer, eu faço aqui. Tô sem Linux. Tá ok. Vamos lá. Tá. O texto TXT, ele tá com a tabela, né? Então, eu vou colocar mais dois times nessa tabela aí. Mas vou colocar em um novo arquivo, nesse arquivo aqui, ó. Então, vou colocar. O Kainan pediu para colocar o São Paulo, né? Vou colocar o São Paulo com ponto negativo, né? Ele usou o jogador irregular. Vou colocar o São Paulo junto aqui, senão vai dar confusão. Até para isso o time é ruim. São Paulo menos 10 e Santos menos 15.
Salvei aqui, agora eu vou concatenar esses dois arquivos. Então, eu vou usar o comando para concatenar, né? Concatenar texto.txt com novo arquivo.txt e colocar num tabela atualizada.txt. Pronto, ó. Concatenei esse texto com esse texto aqui e joguei essa concatenação para esse novo arquivo chamado tabela atualizada.txt. Observem aí que concatenou os dois arquivos. Ok, nesse exemplo aí? Sim. Fino do fino. Beleza. Vamos passar para o próximo comando, então. CD, né? Alterar o diretório atualmente em uso. Então, esse aí você já fizeram bastante, mas vamos fazer novamente. Deixa eu limpar aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser voltar para o diretório anterior, coloco cd espaço ponto ponto. Ele volta para o diretório anterior. Então, anterior, aula 11. Se eu quiser voltar mais uma vez, ele também coloca cd espaço ponto ponto, ele volta. Se eu quiser acessar um diretório específico, né, posso colocar, por exemplo, cd códigos e cd aula 11. Se eu colocar cd aula 11, assim ele não funciona, porque pasta aula 11 tem esse espaço. Então, a pasta aula 11 tem esse espaço aqui, ó. Tá bom? Então, infelizmente o professor colocou esse espaço aí. Quando vocês forem criar pastas, não coloquem espaço, que sempre dificulta as coisas, mas tem como resolver. Para você considerar isso daqui como um espaço, é só você colocar entre aspas duplas. Se você colocar entre aspas duplas, ele funciona. Ele acessa a pasta aula 11. Se você não colocar, ele não funciona. Tá bom? Ele não consegue entender que o 11 faz parte do nome da pasta. Então coloquem cd aspas duplas aula 11. Aí ele está entendendo que todo esse conteúdo faz parte do nome da pasta. Ok, esse CD aí? Beleza. Tranquilo. Tá, vamos pro próximo aí. CP, né? É a abreviação de copy, né? Então significa copiar arquivos de uma origem para um destino. Vamos testar então. Então vamos pegar essa pasta aula 11. Quais arquivos que ela tem? Ela tem esses 4 arquivos aqui, né? Então vou copiar esse arquivo aqui para um outro destino. Então vamos supor CP tabela atualizada. Eu vou colocar ela dentro de trabalho, IF Sul de Minas, 2020, programação scripts. Então vejam só, eu peguei esse arquivo aqui, né? E vou copiar ele daqui onde que ele está, que está na pasta aula 11, e vou jogar ele aqui na pasta programação de scripts. Então é só colocar CP, o nome do arquivo, né, da origem, e para onde que eu vou copiar ele. E dá um Enter. Pronto, está copiado. Vamos testar se realmente ele copiou. Programação de scripts, tabela atualizada. Vamos abrir, tá aqui certinho. Vamos testar também no terminal se ele está lá, né? Então vamos voltar dois diretórios e colocar um ls. Bom, tá aqui em tabela atualizada.txt dentro da pasta programação de scripts. Beleza isso aí? Cachorro é o cachorro daqui de casa. Um dos cachorros.
Pessoal, vamos passar para o próximo exemplo aí. Acontece isso em atividades, né? Em casa. Tem cachorro periquito, então é normal acontecer. Vamos para o comando cut, que é de cortar. Selecionar partes de um texto baseado em um filtro especificado. Então, o que que seria isso daqui? Vamos lá. Vamos pegar o arquivo lá de texto. Aula 11. Esse daqui, ó. Bom, então, por exemplo, vamos supor que eu quero cortar esse texto aqui, tá bom? Então, eu quero cortar, o que que eu tenho que saber? Eu tenho que saber em cada linha qual que é o delimitador, qual que é o caractere que separa cada palavra. Então, o que é esse caractere seria o espaço. Ele está separando cada uma das palavras. Deixa eu voltar aqui. Tá. E aí, além disso, eu posso cortar, né, usando o delimitador, que seria esse espaço, e eu posso querer obter um campo determinado. Eu quero obter o primeiro campo, o segundo campo ou o terceiro campo. Então, eu posso fazer isso usando cut, cortar determinadas partes de um arquivo. Como que eu faria isso no terminal? Vamos lá. Vou usar o cat, né, para exibir o conteúdo do arquivo. Eu vou voltar para o lugar certo. Pronto. Então, cat texto.txt, exibir o conteúdo. Agora eu vou usar o comando cut, né? Cut, agora eu vou escolher o delimitador, que é o traço D. O que é esse delimitador? É o que está separando cada coluna. O que está separando cada coluna é o espaço. Então, vou colocar espaço. E agora eu vou colocar o F. Esse F significa field, que em português, campo. Aí vocês podem traduzir aí para coluna. Então, eu quero saber qual coluna que eu quero cortar. Então, traço F, qual que é a coluna? Eu quero a coluna 3. Pronto. Então, a partir desse texto, eu recortei, né? Cortei a parte que eu queria, que é o último campo. O último campo, né, é o campo 3, field 3. Qual que é o delimitador? Ou seja, qual que é o separador de colunas? O separador de colunas é o espaço. Tranquilo esse exemplo aí? Tranquilo, então. Vamos lá. Próximo aí é o date. Ele é bem simples também, né? Vai exibir a data, né? O dia da semana, terça, o mês, a hora atual, né? 19h25, o ano. Então, exibe essa data aqui. Se vocês quiserem, né? Tem outras opções para exibir apenas a hora, ou apenas o dia, ou apenas o ano, tá bom? Aí é só usar alguns argumentos aqui nesse comando date. Mas não tem muita utilidade também, não. A meu ver, não tem utilidade. Quase nenhuma. Exit para finalizar o script. Então, se eu colocar um exit aqui, ele vai sair do script. Saiu, fechou o prompt. Se eu colocar dentro de um arquivo com a extensão SH, ele também finaliza, tá bom? Estou fazendo isso no prompt, mas funciona perfeitamente em um arquivo com a extensão SH. Pessoal, próximo aí, localizar arquivos na árvore de diretórios, né? Comando aí de localizar arquivos. Bom, o que que seria isso daí, pessoal? Você quer encontrar um arquivo dentro do seu computador. Então, assim, às vezes você não sabe onde que ele está, você pode usar esse comando para te ajudar de forma mais fácil. Daí tem vários argumentos nele, eu vou colocar um exemplo aqui, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu mostrar na pasta aqui para vocês entenderem. Eu estou dentro da pasta códigos, dentro da pasta códigos eu estou na pasta aula 11, eu estou com prompt aqui. Tá ok? Mas aí eu quero encontrar um slide que chama aula10.pdf.
Esse slide está aqui, ó, em pasta aulas, aula 10.pdf. Então, eu vou abrir meu terminal aqui, tá bom? Nessa pasta aqui, programação de scripts, e vou tentar encontrar esse aula 10.pdf. Imaginando que eu não sei que está aqui. Eu sei que está nessa pasta, programação de scripts, mas pode estar em qualquer uma dessas subpastas aqui. Então, para mim não pesquisar, eu vou já usar o terminal para saber onde que ele está. Então, abro o terminal aqui, e qual que é a sintaxe? Find, né? Ponto, traço name. Esse ponto aqui é para procurar em todos os subdiretórios, ok? O traço name é porque eu vou colocar qual que é o nome do meu arquivo. Então, aula 10.pdf. Encontrei ele dentro da pasta aulas. Dentro da pasta aulas, ele está como aula 10.pdf. Então, se eu estou aqui em programação de scripts, eu acesso a pasta aulas, ele realmente está aqui, aula 10.pdf. Se eu quiser acessar via terminal, cd aulas ls aula 10.pdf. Acho que alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver quem que foi. Agora pode dar um exercício difícil para o monitor fazer um pouco mais. Eita, tá achando fácil o exercício. Tem um exercício no final do slide aí, mas não façam ainda. Vamos esperar acabar as explicações. Próximo aí, ó, ele é bem interessante. Comando grep, selecionar linhas baseadas em um padrão de busca. Como que seria esse comando aí? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu vou voltar na aula 11. Então, cd códigos. Opa. cd aula 11. Vou exibir, pessoal, o conteúdo desse arquivo chamado funções2.sh. Esse arquivo é uma resolução de um exercício da aula passada, que é o exercício de potência. Vamos lá, cat funções2.sh. Então, eu tenho essas linhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 9 linhas. E daí, o que o comando grep faz? Ele seleciona linhas baseadas em um padrão de busca. Então, vamos supor que eu quero selecionar as linhas desse arquivo que tenham a palavra potência. Então, vamos lá. E é cat, né, para exibir o conteúdo do arquivo. O operador Python para redirecionar essa exibição, para servir como entrada para o comando grep. E aqui eu coloco potência. Percebam aí, pessoal, que ó, o arquivo ele tinha quantas linhas mesmo? 5, 6, 7, 9 linhas. E ele retornou apenas as linhas que têm a palavra potência. Tranquilo? Então, esse comando aí ele vai exibir as linhas que respeitem, né, que obedeçam a um determinado padrão de busca. Isso aí vocês podem, se vocês forem pensar em outras aplicações, às vezes você quer localizar alguma coisa no texto. Como que você localiza? Usando esse comando grep aí, ó. Então vai te retornar todas as linhas do texto que tem a palavra potência, que tem a palavra disciplina, a palavra scripts, a palavra shell e assim por diante. Aí provavelmente a planilha, né, as planilhas lá no cálculo, no Excel, devem usar algum recurso nesse estilo aí, desse comando grep. Ok? Esse aí é bem interessante, esse aí é um dos comandos que a gente vai usar no exercício do final do slide. Alguma dúvida, monitor? Kainan, Daniel, Fabrício, Jonas, Leonardo, Lucas, Rafael e Rodrigo. Vamos continuar então aqui, ó. Próximo comando, né? Traduzindo esse read significa cabeçalho, né? Então, o que que seria o cabeçalho? Você pode exibir o conteúdo do início de um arquivo. Como assim o início de um arquivo? Se o arquivo tem 10 linhas, você pode usar esse comando para exibir as 3 primeiras linhas do arquivo. Ou as 2 primeiras linhas. Então é só você usar esse comando read aí.
Vamos testar ele também, em função desse código aqui. Então, a mesma coisa, né? Opa, read 3. Vou voltar aqui. Read 3, funções 2.sh. Pronto, ó. Eu uso o comando, aqui eu especifico qual a quantidade de linhas que eu quero retornar a partir da primeira linha. E aqui o nome do arquivo. Então, esse arquivo chamado funções 2.sh, a primeira linha dele é vazia. A segunda linha dele está escrito potência, abre e fecha parênteses. E a terceira linha é uma chaves. Se eu abrir ele aqui, para vocês verem, é isso mesmo, olha lá. Primeira linha vazia, segunda linha o nome, né? Potência, abre e fecha parênteses. E a terceira linha, as chaves. Se eu quiser apenas a primeira linha, coloco traço 1. Traço 1 vai retornar apenas a primeira linha do arquivo. Daí vai ter um comando similar, né? Similar, assim, modo de dizer, só que ao contrário, que ele vai lá do final do arquivo, lá da cauda do arquivo. É esse daqui, ó. Vou colocar assim, você vai estar exibindo as duas últimas linhas do arquivo. As últimas duas linhas seriam essas duas linhas aqui, ó. Tá bom? Vamos testar lá. Olha lá, ó. Exibir apenas as duas últimas linhas do arquivo. Aí um exemplo aí, bem bobão assim, vamos dizer. Você está fazendo um ping, né? Só que o ping te retorna uma série de linhas. Se você tiver interessado apenas na última linha, aí com esse simples comando aqui, ó, você já obtém apenas a última linha do comando ping. Talvez você queira ver só a última linha para verificar se teve algum erro, né? Ou se todos os pacotes foram enviados com sucesso. Beleza? Já expliquei um outro comando, então quando chegar nele, nós vamos precisar verificar ele novamente. Ele está aqui no final, ó. Está em ordem alfabética aí, ó. Esse daqui, ó. Imprimir na tela o final do conteúdo de um arquivo. Bom, próximo comando, o ls, a gente já acabou usando, né? Para listar o que está num diretório. Então, ls, é a abreviação de list, né? Onde listar, ele lista o que tem dentro desse diretório aula 11, que tem dentro dessa pasta aula 11. Ok? Se eu quiser listar de um diretório específico, eu também consigo. Olha lá, ó. Dentro do diretório Mateus tem essas pastas aqui, ó. Ok? Então é bem tranquilo isso aí. Não vamos nos ater muito a ele. O mkdir, criar um diretório. Então eu vou imaginar aqui que eu estou nessa pasta aula 11. Imaginar não, né? Eu estou nessa pasta aqui e vou criar um diretório chamado vídeo aula. Criei esse diretório. Aqui, ó. Vídeo aula. Consigo entrar nesse diretório. Opa, tranquilo, né? Deixa eu voltar um aqui. MV. MV significa, né, a abreviação de move, né, de mover. Então, mover arquivos. Mas tem outra aplicação. Ele pode ser utilizado também para renomear arquivos. Tá, então como que seria isso daí? Vamos dar um exemplo. A gente viu, deixa eu voltar aqui na pasta, a gente viu o comando que a gente copiou um arquivo daqui, né? Esse arquivo tabela atualizada, para cá, ok? Agora a gente não vai fazer isso não, agora a gente vai mover esse arquivo aqui para cá. Então não é cópia, é mover. Então estou recortando daqui e colando aqui. Vamos testar então. MV de mover, o arquivo chama novo arquivo.txt, e aí eu vou colocar dentro de, deixa eu andar um pouquinho aqui, programação de scripts, né? Pronto. Vamos testar se realmente moveu esse arquivo aqui.
Aqui na pasta aula 11, no diretório aula 11, ele já não está mais. E aqui ele aparece nessa nova pasta que eu especifiquei, que é a pasta programação de scripts. Bom, renomear, né? Vamos renomear ele aqui também. O outro exemplo, então, vamos ver o que tem aqui dentro, né? Tabela atualizada.txt. Eu vou renomear esse arquivo. Então, vou colocar mv tabela atualizada.txt e o meu novo nome. Vou colocar o novo nome, tabela brasileirão.txt. Vamos verificar se realmente mudou o nome. Mudou. Não é mais tabela atualizada. Passou a ser tabela brasileirão.txt. Se eu usar o comando ls, ele exibe exatamente o que eu renomeei. Ó. Então chamava tabela atualizada, agora chama tabela brasileirão. Ok? Vamos limpar a tela aqui, né? Usar o que a gente aprendeu hoje, que na verdade já sabíamos há muito tempo, e passar para o próximo comando. Pessoal, são vários comandos aí, tá bom? Não precisem saber todos de cor. As provas aí, os trabalhos, logicamente, eles são de consulta, pode consultar, tanto a intranet quanto em algumas provas específicas a internet também, tá bom? Então não se preocupem em saber como funciona tudo de forma perfeita, mas entendam para que serve cada um dos comandos. Próximo aí, ó, vai exibir a árvore de processos, atualmente em execução, tá uma coisa bem aleatória. Esse aqui, sinceramente, eu não entendo, mas existe esse comando aí, ps-tree, vai exibir a árvore de processos atualmente em execução. PWD, vocês usam bastante, né? Exibe o diretório atual. Então, PWD, meu diretório atual, né? Todo o caminho dele, o caminho absoluto. O RM, de remover um arquivo. Então, vamos tentar remover um arquivo. Que é o remover o arquivo videoaula. Posso remover o arquivo videoaula? Não. Videoaula não é um arquivo, é um diretório. Então, diretório tem um outro comando para remover. Vou remover, então, o tabela brasileirão.txt. RM e o nome do meu arquivo. Vamos testar se foi removido. Foi removido o arquivo. Aproveitando que já está aqui embaixo, né? Então, rmdir, dir significa diretório, né? Então, para remover um diretório. Vou remover, então, o diretório videoaula. Vou testar. Removeu o diretório videoaula. Ok? Próximo comando aí bem interessante, ó. Substituir caracteres seguindo um padrão especificado. Então, seria aquele do Writer, do Excel, do Calc, localizar e substituir. Tá bom? Vamos testar aqui. Vamos voltar aqui no texto, no arquivo chamado funções 2.sh e verificar o que tem nele mesmo. Tá. Eu vou modificar então, deixa eu ver. Aonde está escrito potência, eu vou mudar para potenciação. Bom, eu falo no potência considerando acento e potenciação considerando acento, mas a gente vai colocar tudo sem acento, tá bom? Então, eu quero que isso daqui, ó, aonde tiver potência, seja substituído por potenciação. Como se fosse lá no Calc, Writer, o localizar e substituir. Como que eu faço isso aqui, ó? Vou usar o comando, né? Aqui colocar aspas simples. Perfeito. Esse S é do sed, aqui, ó, sed. Barra. Aí aqui o nome do que eu estou procurando, né? O que eu estou localizando no texto? Estou localizando a palavra potência. Coloco a barra. Eu quero substituir a palavra potência por qual palavra? Potenciação. E aqui no final eu coloco o G. O que é esse G? Esse G é para considerar toda a linha, tá bom? Se eu não coloco esse G, se tivesse aqui, por exemplo, nessa linha, 10 palavras potência,
ele substituía apenas a primeira palavra potência e não todas elas. Então, quando eu coloco essa letra G, estou especificando que é para a linha toda. Fecha aspas simples e coloco o nome do meu arquivo, funções2.sh. Observem aí, pessoal. Então, ó, onde estava potência, passou a ser potenciação. Não teve modificação nas outras partes, tá bom? E nem no próprio arquivo, ó. Isso aqui eu estou exibindo na tela, tá bom? Então, se eu exibir o conteúdo do arquivo, não teve modificação nele, ó. Tá bom? Aí pergunta, como que eu modificaria esse arquivo? Ou melhor, como que eu colocaria isso daqui em um novo arquivo? Aí é simples, né? É só colocar o comando todo e falar que a saída dele vai para funções2 novo.sh. Criei um novo arquivo com essa substituição da palavra potência pela palavra potenciação. Se eu exibir o conteúdo do funções2 novo, ele vai estar com essa substituição. Ok, deixa eu ver aqui se está todo mundo acompanhando. Nenhuma dúvida no chat. Beleza. O sleep, esse aqui, ó, vai ser interessante a gente usar dentro de um arquivo shell, de um arquivo bash. Então a gente vai usar esse comando sleep dentro dele. Cachorrinhos de novo, só um minutinho, beleza. Parizar a execução do script pelo tempo especificado. Então, vou mexer dentro desse arquivo chamado funções2.sh. Vou explicar ele rapidamente, para quem não viu a aula de semana passada, só para ninguém ficar perdido. Eu tenho essa função potência, que ela calcula, né, a potência do primeiro parâmetro, né, que seria a base, elevado ao segundo parâmetro, que seria o expoente. Então, ele vai calcular quanto que é 3 elevado a 4. Esses dois asteriscos aqui é quando você quer fazer o cálculo, né, a potência. Então, você coloca 2 asteriscos. Se fosse apenas um, seria multiplicação. Mas como eu quero potência, são 2 asteriscos. E aqui me retorna o resultado. Tá bom? Vou executar ele normal e depois usando o comando sleep. Para executar um arquivo, né, em bash, coloco bash, espaço, o nome do arquivo. Pronto. Resultado é 81. Por que 81? 3 elevado a 4, né? Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Observe aí que ele rodou bem rápido. Apareceu meu resultado. Agora não, agora eu quero que ele espere 10 segundos. Então, vou colocar aqui, ó, sleep 10. Só isso. Então, comando sleep e aqui o tempo que você quer, que está em segundos. Salvei o meu arquivo e vou rodar ele. E agora, nesse momento, ele está dormindo. Ele fez o script dormir por 10 segundos. Quando acabar esses 10 segundos, ele vai me dar a resposta. Pronto. Resultado é 81. Vocês podem me perguntar assim, mas não faz sentido eu ter esse comando aqui, né? Para calcular a potência. Realmente não faz sentido. Só estou mostrando uma aplicação, né? Como usar ele. Mas o que seria um exemplo bem legal da parte de redes? Imagina que você queria monitorar de tempos em tempos, se você está conseguindo, né, se conectar aos computadores das filiais da sua empresa. Então você vai ter que usar o comando ping, né? Mas você quer calcular, né, fazer a rotina, essa rotina, de 1 em 1 minuto. Então lá no seu script, que não vai ser esse, vai ser um script totalmente diferente, você vai colocar lá, ó, sleep 60. Então, de 1 em 1 minuto que ele vai testar o comando ping. A cada minuto, ele vai usar o comando ping para verificar se está comunicando com as filiais. Se está conseguindo enviar pacote para os computadores das filiais. Se não estiver conseguindo, vai exibir uma mensagem de erro, né? Você vai tratar isso no seu script.
tá bom? Se eu não colocar isso, o que que ele vai fazer? Ele vai testar de milha em milissegundos, né? Vamos colocar assim, esse comando ping. Então, como aplicar o sleep? Um dos exemplos é essa questão, né? Você vai criar uma rotina que vai ser executada de 60 em 60 segundos. Daí é só colocar o sleep 60. Tranquilo esse exemplo aí? Deixa eu ver aqui. Coloca. Vai dormir para sempre, aí não dá muito certo, né? Vamos lá. Se eu colocar aqui um sleep, por exemplo, um sleep 1 milhão, ele vai rodar até o ano que vem, vamos dizer assim. Próximo aí é sorte. Sorte, ordenar linhas de forma crescente ou decrescente. Vamos usar o mesmo arquivo, né? Deixa eu limpar a tela. Exibir o conteúdo de funções. Bom, as linhas aqui não estão ordenadas, né? De forma crescente nem decrescente, né? Então, se eu usar aqui, ó, colocar o cat, por exibir o conteúdo do arquivo, ou melhor, sorte, né? Não preciso colocar o cat. Sorte funções 2.sh. Se eu colocar apenas assim, ele vai ordenar de forma crescente. Desconsiderem chaves e espaços, tá bom? Pensem apenas nas palavras, ó. Então, de ordem crescente, o E, né, vem primeiro que o P. E o P vem primeiro que o R. Tá bom? Então, tá ordenando de forma crescente. Vamos fazer isso aqui o texto.txt. Vai ficar mais fácil entender. Olha lá, ó. Então, ordenando de forma crescente, a letra B vem antes, depois a letra C, depois a letra F e depois a letra P. O conteúdo original dele, né, não estava ordenado. Aí vocês podem perguntar, como que faz para ordenar de forma decrescente? De forma decrescente, vocês podem imaginar que seria o D, mas não é o D. Seria o R, que significa reverso. Então, ordenar de forma reversa, de forma contrária. Com sorte, traço R e o nome do seu arquivo. Pronto. Agora ficou, né? O P é a última letra, né? Do alfabeto, considerando essas 4 letras. Depois o F, depois o C e depois o B. Mesma coisa se eu usar esse sorte R no meu arquivo funções2.sh. Então, o R, depois do R vem o P e depois o E. Ok? Tá. Esse aqui eu já mostrei, né? Que é para imprimir lá na cauda do arquivo, no final do arquivo. Quantas linhas você quer imprimir do final do arquivo, as 3 últimas, as 2 últimas. Aí tem esse próximo aqui, ó, que é o TR. O que que ele faz? Ele realiza alguns processamentos simples de texto. Ele tem a ideia dele, né? O objetivo dele é bem parecido com o primeiro comando que a gente viu, que é o AWK. Então, eu vou colocar uma aplicação diferente dele para vocês entenderem. O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu pensar. Vou colocar. Deixa eu exibir o conteúdo de novo para vocês verem. Gettexto.txt. Bom, vou colocar para todas as letras desse texto ficarem em maiúsculo. Tá bom? Então vamos lá. Vou exibir o conteúdo do texto. Vou redirecionar essa saída, né, para servir de entrada o comando tr. No comando tr, o que que eu vou fazer? Colocar aspas duplas, colchetes, barra lower, fecha aspas duplas, e aí coloco novamente, passando para letras maiúsculas. Então, essa sintaxe aqui, ó, não é fácil, não é trivial decorar isso, tá bom? Mas vocês podem consultar na internet. O objetivo é o quê? Pegar o conteúdo desse arquivo e converter tudo que está em minúsculo para maiúsculo. E aí está convertido. Aí, mais uma vez, vocês vão lembrar lá das planilhas, dos documentos de texto, lá do Writer, do Calc, do Excel. Você tem uma opção lá, ela é bem escondida essa opção. Eu não sei se tem um atalho específico, mas nessa opção você consegue passar todo o texto para maiúsculo.
E aí, provavelmente é usando esse comando ou alguma coisa parecida a esse comando. Tranquilo? Aí vamos pensar mais a fundo aí na questão da lógica. Esse comando está pronto, mas como que vocês imaginariam programar esse comando? Perguntando melhor, quem fez esse comando, como que ele fez? Como que ele andou no texto? Alguém saberia dizer aí? Tentar chutar? Ninguém? Tá, vamos lá. Qual que é a ideia aí? Bom, vou abrir o texto aqui. Eu não sei como realmente o comando foi construído, né? Mas o que que eu faria? Bom, eu ia letra por letra e verificaria se P for diferente daquela primeira letra, né? Então eu converteria para maiúsculo. A ideia seria fazer um laço, construir um laço, né? No seu arquivo, né? E aí ler letra por letra e verificar aquela letra, se ela está em maiúsculo ou não. Se não tiver em maiúsculo, coloca em maiúsculo. Aí, felizmente, né, para nós, já tem esse comando pronto. Mas pensando a fundo nesse comando, quem fez esse comando deve ter pensado em alguma lógica nesse sentido. O Bruno falou, muito trampo pra fazer isso. Concordo. Pode ser que eu coloque um monitor para fazer esse comando aí, ó, a construção desse comando. Letra por letra não dá não. Bom, vamos pensar depois sobre isso aí. Continuando, né? Tem os próximos dois. Comando unique, né? Então significa única. Então remover linhas repetidas adjacentes. Qual que é a ideia? Você não deixar duas linhas iguais no texto. Então por isso que significa unique de único. Então não vão ter duas linhas iguais. Vai ter apenas uma linha. Esse aqui a gente vai criar um novo arquivo para entender o funcionamento dele. Então vou usar um Ctrl C, Ctrl V e mudar o nome aqui, ó. Teste.txt. Vou colocar algumas palavras aqui. Sem imaginação, vamos colocar Terra, Sol, planeta, Mercúrio, Plutão, planeta e piscina. Tá bom. Ok. Agora a gente vai testar aquele comando unique, né? Nesse arquivo aqui. Então vamos lá. Vamos exibir o conteúdo dele aqui. Exibiu. Olha lá, Terra, Sol, planeta, Mercúrio, Plutão, planeta, piscina. E agora eu vou colocar uniquetest.txt. Observem lá, ó, que ó, planeta. Eu tinha duas linhas adjacentes, né, com o mesmo conteúdo. Aí ele removeu uma delas, tá bom? Só que se for em linhas iguais, né, com o mesmo conteúdo, só que não são adjacentes, né, não é uma seguida da outra, não remove. Então essa daqui não é removida pelo fato que não é adjacente nem a essa e nem a essa. Então é importante prestar atenção no conceito, ó. Remove linhas repetidas que forem adjacentes, ou seja, que forem uma em sequência da outra. Ok? E o último comando aí bem interessante, né? Cai novamente. Provavelmente eles usam isso nas planilhas não, mas no editor de texto, que é para informar o número de linhas, palavras e bytes de um arquivo. Então, considerando esse mesmo arquivo aqui, ó, deixa eu limpar a tela. Ele tem 3, 6, 8 linhas. Vamos testar se são 8 linhas mesmo. Então, WC, né, que significa Word Counts, contar palavras, mas não necessariamente seria palavras, eu posso contar quantidade de linhas, quantidade de
palavras e quantidade de bytes. Só explicando a sigla. Então, WC traço L, quantas linhas que eu traço L para obter a quantidade de linhas do arquivo, teste.txt. Então, o arquivo tem 8 linhas. 3, 6, 8. Correto. Então, traço L para obter o número de linhas, né? Traço L significa lines. Se eu quiser saber o número de palavras, vai dar a mesma coisa, né? Então, teste. Peraí, palavras é W. Teste.txt. 8 palavras também. Então, traço W. W significa word, que significa em português palavra. Então, estou contando a quantidade de palavras. Se eu quiser saber a quantidade de bytes, é o caractere C. Tranquilo? Então, tem esse último comando aí, que ele pode verificar o número de linhas, palavras e bytes de um arquivo. Como a quantidade de palavras foi a mesma quantidade de linhas, vamos testar para um outro arquivo aqui. Vamos ver o texto.txt. Aqui são 4 linhas, né? E 12 palavras. Então vamos lá. Texto.txt. 4 linhas, tá bom? Usando traço L. 4 linhas. E agora quantas palavras? 12 palavras. 3 palavras, 6, 9, 12. Bom, aqui são alguns comandos do Bash, não são todos, tá bom? São os que estavam no livro. Tem outros comandos também. E aí, como exercício aí, ó, eu sei que nem todo mundo vai estar com Linux aí, nem todo mundo vai estar com notebook ligado, mas tentem verificar nesses comandos aqui quais que poderiam ser utilizados para responder esse exercício. Aí a gente vai discutindo e a gente chega numa resposta aí. Então, utilizando os comandos do Bash, faça um script para que seja apresentado para o usuário apenas o texto mundo, a partir do arquivo de texto abaixo. Então, tem esse arquivo aqui com 3 linhas, né? E eu quero que exiba para o usuário apenas essa palavra mundo que está na última linha. Então, observem bem, ó, essa palavra mundo, ela também está na primeira linha, mas eu quero que seja exibida apenas na última linha a palavra mundo. Ok? Podem responder aí no chat ou dar sugestão, ou até mesmo ligar o microfone aí para a gente discutir sobre essa questão aí. Aí eu vou deixar um tempo também para quem quiser ler o slide de novo e verificar qual ou quais comandos poderiam ser utilizados. Alguém aí? Quiser colocar no chat aí, ó, a sugestão, eu ajudo a completar ela. Monitor. Ok. Matheus, você pode dar um grito?
Não sei se é só aqui, mas tá chiando bastante, Lucas. Peraí. Não tá ruim ainda. Responde pelo chat, que aí eu tento te ajudar aí. Vamos testar, vamos lá. Grep, mas o grep, grep 6. Deixa eu ver aqui o texto. Tá, deixa eu copiar esse texto aqui rapidinho. Em um novo texto. Exercício. Pra gente testar tua solução. Bom, copiei aqui. Vamos colocar lá. Você colocou tal, concatenou com, deixa eu ver aqui, Cássio no rep 7. Bom, imagina aqui que seria o nome do arquivo, né? Exercício txt. Não exibiu nada aqui. Mas eu entendi a ideia. Vamos lá, vamos tentar reforçar essa ideia aqui. Ó. Você quer retornar o último, né? Uma das maiores economias do mundo. Aí você está querendo retornar apenas a última coluna. Só que esse grep aqui, ó, ele procura na linha um padrão de busca. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, olha lá, ó, no rap mundo, ele retornaria todas as linhas que tem a palavra mundo. Bom? Então, para esse set aqui, seria um outro comando. A gente viu também. Para retornar, por exemplo, a sétima coluna, ou a quinta coluna, ou a terceira coluna. A gente fez esse comando aí já. Qual que seria? Uma das resoluções, para ajudar vocês, ela vai usar o grep e o cut também. Vai usar as duas. Essa primeira aqui, ó, para filtrar apenas a última linha e o cut para cortar a última coluna, que é a coluna que está mundo. Aí vamos lá, pessoal, vamos tentar fazer agora. A ideia do Lucas também funciona, né? Só que sem esse grep aqui. Como que eu usaria esse aí, Bruno? Porque não são linhas adjacentes, né? Olha lá, ó. O mundo é na primeira linha e esse mundo é na terceira. Não são linhas adjacentes. Uma linha não está consecutiva à outra. Aqui exibiu apenas duas linhas porque eu usei o comando grep, que ele retorna apenas as linhas que tem a palavra mundo.
Quer mais um tempinho ou eu posso colocar uma das possíveis respostas aí? Pondo aí no chat, por favor. 2 minutos, ok. O que que você tentou fazer aí, Bruno? Deixa eu ver a ideia aí. Provavelmente o Bruno deve estar tentando outra solução aí, ó. Ele é meio encontrar, mas esse aí é para encontrar arquivos no computador, né? Não sei se daria para usar especificamente dentro de um arquivo. O code, sim, o code faz sentido usar. E aí, qual que é a ideia aqui, ó? Pelo menos da abordagem de solução aqui. Bom, primeiro comando que você vai usar, né? grep, para você filtrar apenas a última linha. Então, o que que esse grep faz? Ele retorna apenas as linhas que tenham aquele padrão de busca. Então, para ele retornar apenas a última linha, é só pegar uma das palavras dessa última linha que não estejam em nenhuma das duas primeiras. Você pode colocar maiores, que não está nas duas primeiras, economias também não está, uma também não está. Então, posso usar qualquer uma dessas palavras aí, ó. Vamos testar. App uma retornou apenas a última linha.
Se eu colocar grep maiores, mesma coisa, retornou apenas a última linha. Não posso colocar mundo. O mundo tem duas linhas com esse padrão. Bom, então vou colocar grep uma, já obtive a última linha. E agora eu quero saber, né, quero obter apenas a última coluna, que é onde está a palavra mundo. Aí eu posso usar o cut, que ele corta, né, seguindo alguns critérios. Então, uso o operador pipe, comando cut. Primeiro parâmetro que eu vou colocar aqui é o traço D, que seria o separador de colunas. O que está separando as colunas aqui, ó, é o espaço. Opa, espaço. Então, traço D, espaço. E agora eu especifico qual campo que eu quero, usando o comando F, né? O parâmetro F, que seria de field, de coluna ou campo. Então eu quero qual coluna? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, sétima coluna. E aí exibiu a palavra mundo. Tranquilo? Aí um exemplo disso, né? Contextualizando lá na parte de redes, né? Mesma coisa usando o comando ping. Lá na última linha, não exibe apenas uma palavra, ou se teve erro ou não. Aparece uma série de palavras, e aí vamos supor que eu quero obter apenas a palavra que apareça para mim a quantidade de erros que tem. Então, por exemplo, aparece lá, quatro pacotes transmitidos, quatro recebidos, zero erros. Eu quero apenas obter esse número, esse zero aí, ou esse um erro, ou esse dois erros. Então, eu posso muito bem usar esse grep aqui, para obter a última linha do comando ping, e usar esse code aqui para cortar aquele número que vai estar especificando quantos erros que eu tive. Então, uma aplicabilidade desse exercício no contexto de redes. O Jonas passou longe, mas o Jonas pensou em que, Jonas? Coloca aí no chat aí. Exatamente. Perfeito. O Bruno falou que poderia colocar grep traço I para ignorar a letra maiúscula e minúscula. O Jonas testou vários chutes, né? Tentativa e erro aí. Voltando ali no slide, vamos só pensar o que poderia ser usado. O Unix, que vocês falaram, poderia ser usado, né? O WC não faria muito sentido. Não quero saber quantas linhas ou quantas palavras que tem. O TR poderia ser usado. Para obter o final do texto também poderia ser usado. Ordenar também não. Dormir, muito menos. Substituir caracteres poderia ser uma forma de fazer uma gambiarra para que essa palavra mundo aqui, por exemplo, seja substituída por outra, por exemplo, né? Vamos voltar aqui. Remover arquivo, remover diretório não faz sentido. Aqui também não. O grep a gente usou, né? O read não faz muito sentido também. Uma que a gente poderia usar, que a gente não pensou também, é o AWK. Lembra que o AWK ele imprime uma coluna específica? A gente poderia ter usado ele para imprimir a última coluna da última linha. Vamos testar aqui, fazer ele ao vivo. Vamos ver se vai funcionar aí. Vamos colocar aqui AWK, aspas, print cifrão 7. Funcionou, pessoal. Olha lá, ó. Esse comando ele vai imprimir a sétima coluna daquela única linha que sobrou. A única linha que sobrou foi essa última aqui. Tranquilo aí, pessoal? Alguma dúvida na aula de hoje? Tranquilo? Aí, quinta-feira, eu vou fazer um slide com exercícios sobre esses comandos do Bash, mas aí a aula não vai ser de teoria, vai ser para resolver exercícios e também os exercícios das aulas passadas, né?
não estava tendo aula, né, ao vivo, né, estava tendo vídeo aula, então pode ser que vocês ficaram um pouco perdidos nos últimos exercícios de funções e laços de repetição. Aí então quinta-feira eu vou deixar para a gente resolver esses exercícios, né? Quem teve dúvida, quem não conseguiu fazer, e também para quem já conseguiu fazer, fazer esses novos exercícios de comandos de Bash. 100%, todo mundo ok aí, de acordo? Tranquilo então. Então eu vou desligar aqui e a aula está gravada, então daqui a pouco eu coloco lá no Google Sala de Aula. O Bruno colocou uma solução aqui para converter de minúsculo para maiúsculo. Até mais, pessoal. Boa noite a todos.